nós vamos começar aqui uma segunda parte do estudo da macroeconomia. Nós já estudamos a macroeconomia introdutória. Falamos aí da história da macroeconomia, quais são, né, os instrumentos macroeconômicos, quais são os aspectos gerais da macroeconomia. Hoje nós vamos falar um pouco de algumas estatísticas macroeconômicas, para que a gente possa entender a utilidade da macroeconomia. Qual é o efeito prático da macroeconomia? Nós vamos nos aprofundar em algumas políticas macroeconômicas a partir de agora, mas é importante que a gente perceba, né, algumas estatísticas. A macroeconomia, como a economia, vai lidar o tempo inteiro com estatística. Obviamente que nós, aqui no curso, nós não vamos nos preocupar com a questão numérica, né? Nós não vamos nos preocupar com a questão numérica. Nós vamos preocupar somente com a questão conceitual da macroeconomia. Tá joia? Então, vamos ver, vamos pensar aqui, né? O que as estatísticas macroeconômicas nos traz? Traz informações sobre o comportamento econômico. Agora, informação, ela não é em si conhecimento. Não é em si conhecimento. Nós vamos ter que usar essa informação de maneira a produzir conhecimento. O que é conhecimento? Informação é dado. É dado. Conhecimento é aplicação positiva, impactante, ecologicamente correta, né? Ecologicamente aqui não no sentido ambiental, mas no sentido do meio ambiente natural, mas ecologicamente no sentido do nosso entorno, né? Que gere algum resultado, né? Então, as estatísticas vão nos trazer essas informações. E com elas, nós poderemos compreender, a evolução econômica de um determinado país. Nós vamos entender como é que esse país evoluiu. Se ele está evoluindo de forma muito lenta, se ele está tendo um boom, se ele está tendo idas e vindas. Então, nós vamos entender a evolução econômica de determinado país. Nós vamos poder identificar quais setores tiveram melhor ou pior desempenho. Para quê? Para isso, né? Com isso, nós vamos reconhecer as melhores políticas a serem implementadas. O que deu certo e o que deu errado. Eu tenho falado aqui para vocês que nós precisamos fazer esse uso da economia para poder compreender a nossa realidade, que a realidade ela é diferente da percepção. A percepção, ela é um sentido subjetivo e a realidade é um sentido objetivo. Eu comentei com vocês nas aulas introdutórias de economia que muitas vezes nós defendemos uma intervenção econômica e quando vamos analisar o impacto daquela intervenção econômica, o que nós descobrimos é que aquela intervenção, ao invés de produzir o efeito que nós almejávamos, ela produz um efeito contrário. E isso, né, só é possível de ser analisado se a gente utilizar as estatísticas macroeconômicas para poder reconhecer as políticas, as melhores políticas a serem implementadas. Eu gosto muito do exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família, né, ele é uma política que foi, né, que é uma política de repasse de recurso que foi idealizada primeiro por vários teóricos liberais, que depois veio a ser incorporado na política de centro-esquerda brasileira. E hoje, né, é utilizado, inclusive, pelo governo eleito sob a bandeira do conservadorismo de direita.
Por quê? Porque na hora que você pensa nos efeitos políticos do Bolsa Família, ele é um player, né? Ele é um dado, ele é uma política que faz, né, que tem importância. Agora, nós precisamos o tempo inteiro estudar o Bolsa Família, não como política, não para tirar dos pobres, mas ver a performance do Bolsa Família. Ver que ponto é preciso elevar o valor, é preciso retirar, é preciso criar portas de saída, e por aí vai. Né? Então, as estatísticas macroeconômicas têm essa função. As informações obtidas por meio da análise das estatísticas macroeconômicas nos mostram as mudanças ocorridas ao longo do tempo em um determinado processo econômico, que é o que nós falamos aqui. Qual a primeira medida que nós vamos pensar e a gente vai se aprofundar um pouco? O PIB. O PIB é o produto interno bruto. Ele mede a renda total gerada em uma economia em um determinado período de tempo. Então, olha só, o que é o PIB, né? É a renda total num determinado período, por exemplo, no ano. Então, o que foi construído em 2020 entra no PIB de 2020 e lá fica. Nós estamos falando em renda. Renda é acréscimo. Renda é acréscimo. O cálculo, então, vai ser feito pelo somatório de toda a produção de bens e serviços finais em um certo período, em geral, um ano. A gente geralmente utiliza a análise do ano. Mas é comum a gente ver a análise trimestral, a gente vê a análise trimestral, a gente vê a análise de década, tudo isso tem uma função. Então, nós utilizamos geralmente um ano porque é mais fácil para que a gente possa compreender o fenômeno econômico. Até porque o ano tem as 4 estações, então passa por toda a sazonalidade básica. Apesar de que na agricultura a sazonalidade pode ser de 2 ou 3 anos. Mas, considerando um padrão médio, nós utilizamos o ano. E ele é, como eu disse aqui para vocês, a soma da produção de bens e serviços finais. Por que a gente não usa os bens e serviços intermediários? Porque senão a gente contaria 2 vezes o mesmo fenômeno. Então, utiliza só os bens e serviços finais. Nós temos também um conceito chamado de PIB per capita, que corresponde ao PIB total gerado em uma economia dividido pela população total do país. Então, vamos imaginar que a gente tenha 1.000 de PIB e sejam 10 pessoas. Então, nós temos um PIB per capita. Qual a utilidade do PIB per capita? A gente entender o grau de desigualdade social, o grau de pobreza e verificar o que seria, na média, a participação de cada indivíduo da população. Então, se a gente tem um aumento muito grande de população, nós vamos ter, naturalmente, um aumento de PIB. Só que se ele não for um aumento proporcional, o que nós vamos ter, na verdade, é uma diminuição do PIB per capita. E nós vamos ver isso dentro das estatísticas. Nós analisamos o PIB por setor. Então, a gente pode analisar pelo PIB primário, secundário, pelo setor terciário. Isso, geralmente, é conteúdo que a gente estuda lá na geografia, em que a gente vê qual é o setor primário. O setor primário é a agropecuária, é o setor que envolve a produção rural, principalmente. O secundário compreende as atividades industriais
que é o extrativismo mineral, a transformação, a construção. E o terciário são as atividades comerciais e de prestação de serviço. Geralmente a gente usa esse conceito aqui porque ele é histórico, né? Em primeiro lugar, a população tinha, né, a sua forma de subsistência pela agricultura, pela pecuária, depois pelo extrativismo mineral, pela transformação, pela industrialização e, posteriormente, pela revolução, né, o que é chamada aí de quarta revolução industrial ou nova revolução econômica, que são o aprimoramento das atividades comerciais e da prestação de serviços. Né? E prestação de serviço, você vai ter, né, prestação de serviço como a nova característica dos mercados desenvolvidos, através de tecnologia, através de serviços, por exemplo, médico, advocacia, odontologia, estética, e por aí vai. Quem calcula o PIB no Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto específico destinado a cálculos geográficos e estatísticos. Quero mostrar aqui para vocês, deixa eu acionar aqui. Hoje falaremos sobre Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que, por sua vez, foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado, não podemos. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo.
Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então é isso, pessoal. Aqui é um videozinho do IBGE falando, né, e explicando aí o que é o PIB. Vou voltar aqui com vocês, que há questões muito importantes faladas aqui. Né? Deixa eu apagar o que está escrito aqui. Olha só, primeiro lugar, uma questão que ele está falando aqui, né, que ela falou, né, renda total num determinado período de tempo. Então, é o que foi produzido aquilo, naquele tempo. Não acumula, não acumula, não acumula. Então, o que foi produzido num ano é daquele ano. No próximo ano, né, começa a contagem novamente, do zero. Então, o cálculo ele é feito pelo somatório de toda a produção de bens e serviços finais. Outra questão que está colocada aqui. Elimina-se, né, as etapas intermediárias, como ela falou aqui, trigo, pão, farinha de trigo, pão. Essas etapas são eliminadas. Eu só considero o produto final. Por quê? Porque se eu considerar cada uma dessas etapas, eu vou ter recontagem. Então, o PIB, né, ele vai derivar de vários dados produzidos pelo IBGE, mas também dados de fontes externas. Ele, como foi falado aqui, é um indicador síntese. Nós precisamos depurar melhor o indicador do PIB para saber se ele gera qualidade de vida ou não. E aí, cada dado vai ser relevante. Ele é importante? Muito importante. Ele é produzido por todos os países? Produzido por todos os países que querem, né, ter indicadores macroeconômicos fiéis. Quanto mais desenvolvida é uma economia, mais é desenvolvido o PIB. Ele calcula tudo? Ele é absoluto? Não. Né? Ele vai ter vários problemas também, que a gente vai posteriormente analisar. Vamos ver aqui, gente. Eu quero mostrar para que vocês possam visualizar as taxas médias de crescimento do PIB por década no Brasil. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente for considerar aí 1901 a 1910. E aí, o último aqui é 2011 a 2020. Olha o crescimento do PIB do Brasil. A gente tem aqui uma situação mais ou menos assim. Deixa eu fazer outro quadro aqui, porque esse aqui ficou horrível. Deixa eu apagar toda a tinta aqui, voltar, vamos lá. O que nós temos, hein? Nós temos esse cenário aqui assim, ó.
uma queda enorme aqui, que é a chamada década perdida. Olha que curioso, gente. A gente geralmente associa ao Brasil falar que essa daqui é a década perdida, ó, que é a década que a gente não cresceu nada. Olha o que a gente tem. 2011 a 2018 e 2011 a 2020. Isso aqui é porque esse dado ainda precisa ser atualizado, né? Olha aqui o que a gente tem no período, nessa década. E vejam que se a gente pegar a década de 90 e a década de 2001 a 2010, a média do crescimento do PIB não é lá essas coisas, não, ó. Nós tivemos, nesse período aqui, um crescimento maior. Ah, professor, mas isso não quer dizer, então, que nós ficamos piores? Não, vai depender de outras estatísticas. Eu não falei aqui que a gente precisa analisar, como foi falado no vídeo, é preciso analisar outras estatísticas, compreender melhor, porque o PIB não necessariamente representa qualidade de vida. Então, nós vamos ter, né, que analisar outros dados. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como a gente vai, né, as possibilidades da gente analisar o PIB. Vamos ver aqui as taxas médias reais de crescimento do PIB e PIB per capita por década. Olha só, o PIB no Brasil em 1901, ele cresceu 4,2, o mesmo nas décadas seguintes. Só que olha como é que cresceu o PIB per capita. Ou seja, o crescimento do PIB per capita é bem mais baixo. Isso significa o quê? Que a população cresceu mais do que o PIB. Olha, se a gente comparar, né, sempre o PIB está crescendo mais que a população. Isso, de alguma forma, significa o quê? Que a gente cresceu o bolo, mas a gente cresceu também o número de pessoas que vão comer do bolo. E se a gente cresceu o número de pessoas que vão comer do bolo, significa que as pessoas, em geral, proporcionalmente, passam a comer menos do bolo. E aí, quando a gente pega aqui, ó, a década de 80, não só a gente não cresceu quase nada, como o crescimento gerou perda de PIB per capita, ou seja, a população cresceu muito mais do que o PIB. A gente tem esse cenário aqui, ó, na última década. Um cenário que, se a gente for olhar, pior. É por isso que a gente fala que a pior década econômica que a gente vivenciou, do ponto de vista do PIB, é 2011 a 2020. Em termos estatísticos, a gente pode ter regredido a isso aqui, ó. Né? A gente pode ter voltado aí uma casa de 20 anos. Más escolhas econômicas, conflitos políticos, má gestão do boom econômico, crise internacional, tudo isso, né, gerou. Ah, professor, quer dizer que a gente tem que analisar isso? A gente tem que analisar isso, né, de uma forma mais profunda, levar em conta o cenário internacional, cenário interno, né, crises econômicas, escolhas políticas, e por aí vai. Vamos lá. Queda secular, né? Empobrecimento médio da população na década deve ser o mais intenso em 100 anos. Olha para vocês verem. Aqui, a população, ela participa menos do bolo, mas ela está aumentando a participação no bolo, ó. Ela está participando mais. Aí, quando chega na década de 90, olha o que acontece. Da década de 80. A população empobrece. Aqui ela enriquece, não tanto quanto o PIB. Né? Há um crescimento desigual, mas há um crescimento. Aqui, né, na década de 90, nós recuperamos isso e na década seguinte nós reabilitamos um pouco. Mas reparem, gente, nós estamos falando de 2 décadas aqui, ó, que não se compara estatisticamente a isso aqui que a gente vivenciou. E aí, nós temos um empobrecimento, novamente, da população de 2011 a 2020.
correndo o risco de que, se a gente não tomar atitudes nessa próxima década, a gente empobrecer ainda mais. Né? Então, olha como é que o PIB dá uma noção sintética geral. Lógico que a gente tem que analisar, né, de forma mais aprofundada cada índice. Essa aqui é uma estatística. Agora, veja bem, fala assim, professor, mas nós crescemos, nós tivemos desenvolvimento aqui, né? Nós tivemos uma década maravilhosa aqui. Vamos ver no restante do mundo, né? Vamos ver aqui, Brasil em relação ao cenário estrangeiro, porque é importante a gente comparar também, porque as pessoas vão virar e falar assim, mas isso é o cenário internacional. Vamos ver, né, em relação a 2020, o PIB de alguns países no primeiro ano da pandemia. Olha que interessante. A China, no primeiro ano, ela cresceu. O Brasil caiu 4,1%, caiu mais que os Estados Unidos, mas caiu menos que a Espanha, caiu menos que o Japão, caiu menos que o México, que o Reino Unido, que a Colômbia, que a própria Alemanha, que a Argentina, que a Rússia, que a Bolívia. Olha só, pode ser várias razões. Talvez o auxílio emergencial, talvez, né, o fato de que a gente não levou tão a sério a pandemia e continuou economicamente funcionando, né? Ou seja, a gente optou, né, por permitir mais mortes e mais desenvolvimento. Eu estou levantando hipóteses aqui, gente. Não estou falando que é isso. Né? Os economistas vão fazer esse estudo, e tem vários estudos a respeito disso. Mas para que a gente possa visualizar, ainda que de forma muito superficial, a utilidade da gente analisar o PIB. Vamos ver aqui, ó, o crescimento acumulado. Em 2020, o Brasil completou 40 anos que sua economia cresce abaixo do ritmo mundial. Olha só, se eu pego 1981, aí a gente fala assim, né? Nossa, o Brasil cresceu muito de 2000 a 2020. E quando a gente pega, a gente cresceu, mas em relação ao mundo, nós não crescemos quase nada. Olha o mundo. Ou seja, o mundo deu um boom, né? Teve uma queda aqui, mas em relação ao mundo, né? Nós estamos atrás do mundo desde 1981. Ou seja, o mundo cresce mais rápido que o Brasil, né? O PIB do mundo é mais rápido do que o do Brasil. E quando a gente pensa que, comparando outros países, né? Olha para você ver, Ásia emergente, crescimento. Mais uma vez, crescimento do PIB não quer dizer necessariamente qualidade de vida. Pode haver um país lá ditatorial que cresceu o PIB e eles não deram nada para o povo. E pode ter outro país que cresceu menos, mas o povo melhorou de vida. São análises com outros índices. Mas a análise do PIB é muito importante. Por quê? Olha, se na década de 2011 a 2020 nós crescemos abaixo do mundo, quer dizer que o problema foi o mundo? Não, porque geralmente associa a isso. Fala assim, mas o mundo entrou em crise. Mas o mundo entrou em crise e o Brasil cresceu 10%, e a União Europeia 18%, os Estados Unidos 24%, a África 45%, a Ásia 93%. Então, isso dá para a gente pistas, né? Pistas de qual a qualidade do nosso crescimento. Precisamos analisar outros índices. Nós vamos ver outros índices no próxima sequência aqui. Pessoal, então nós já falamos de uma estatística macroeconômica muito importante, que é o PIB. E nós vamos falar um pouco mais do PIB, um pouco mais para frente aqui, mas antes a gente precisa falar de inflação. Inflação tem sido, né, muito falado, a gente tem essa estatística como uma estatística que tem preocupado muito a economia, é uma estatística que ela tem um histórico psicológico no Brasil muito grande. Por quê? Porque nós passamos por um processo inflacionário muito grande
que fez com que a gente tivesse um desarranjo econômico muito grande. E isso, né, transformou a inflação no inimigo número 1 da economia brasileira. Primeiro, por causa desse desarranjo, né? A gente não tem capacidade de planejamento, ela gera muita insatisfação, e depois porque, e aí é um motivo pelo qual eu sou também um pouco obcecado com a inflação, eu acho que essa tem que ser uma obsessão dos governantes, porque a inflação, ela prejudica principalmente os mais pobres. Por quê? Porque os mais pobres têm menos capacidade de reação à inflação. Porque eles têm menos capacidade de usar a desvalorização da moeda a favor deles. Eles têm mais dificuldade de comprar em grande quantidade, aguardando o processo inflacionário. Eles têm mais dificuldade de se colocar no mercado e mais, né? Num processo inflacionário, a tendência é que as pessoas desinvistam do Brasil e coloquem em outros países, gerando também, né, muito prejuízo para o Brasil. Então, é muito importante a gente compreender o que é a inflação. A inflação, ela é, em suma, né, geralmente é um conceito que a gente utiliza de forma ainda muito restrita, mas historicamente, né, a inflação, ela é excesso de moeda no mercado. Moeda no mercado. Esse é o conceito de inflação, se nós levarmos em conta o que a gente aprende em microeconomia. Por quê? Inflação monetária, o que é inflação monetária? Né, que está geralmente associada à ideia monetária, né? É excesso de moeda. Excesso de moeda significa que o preço das coisas sobe. Por quê? Eu tenho muita moeda no mercado, menos produtos, e como a gente já viu, né, há um excesso de oferta. O excesso de oferta desvaloriza o produto. A moeda, ela é, na economia contemporânea, um produto de troca. Ele é um produto de troca, mas ele é um produto, ele é uma mercadoria. Ela é uma mercadoria. A moeda é uma mercadoria, ela não é só um título ao portador. Ela é uma mercadoria. Então, quando a gente tem excesso de moeda, né, o preço das coisas sobem, e a gente tem o que a gente chama de inflação. A inflação é um indicador que mede a variação de preço de uma determinada cesta de produtos em um determinado período de tempo, em geral, um mês. E também é feita no ano, tá? Então, eu pego uma cesta de produtos, ou seja, eu defino lá quais são os produtos que eu preciso analisar. O arroz, o café, o feijão. Então, eu crio lá a cesta básica. Aí eu tenho a inflação da cesta básica. Ou seja, eu meço a variação de preço dessa cesta de produto. E falo, olha, a cesta básica aumentou de preço ou diminuiu de preço. Se aumentou de preço, eu tenho a chamada inflação. Se eu tenho uma redução de preço, eu tenho a chamada deflação. Por conta da cesta de produtos, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Por conta da cesta de produto, eu tenho índices de inflação diferentes. Então, eu tenho IPC da FIPE, eu tenho IPCA do IBGE, eu tenho IGPM da FGV. O curso de economia da UFJF, GV, criou uma inflação
própria da cidade de Governador Valadares, que calcula a inflação em Governador Valadares. Então, eu posso ter diversos índices. Esses diversos índices, eles vão levar em conta 3 variáveis. A variável tempo, a variável localidade e a variável cesta de produtos. Então, o IGPM é um índice que calcula o índice geral de preço do mercado imobiliário. Ou seja, ele é utilizado para aluguel, construção civil. Então, eu posso ter vários índices de inflação de acordo com a minha cesta de produto. Eu posso criar, por exemplo, a inflação, vamos criar aqui, né? Vamos fazer um projeto de extensão e vamos criar a inflação da cerveja. Eu pego, então, falo assim, olha, vamos calcular aqui a inflação da cerveja. Vamos calcular o seguinte, olha, eu descobri que as pessoas consomem 30% de Brahma, 30% de Skol e 40% de Heineken. Aí eu pego o preço da Brahma. A Brahma custa R$2. A Skol custa R$1,80. E a Heineken custa R$2,50. Estou chutando, viu, gente? Porque como eu não bebo, eu não sei. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Então eu pego lá, Brahma, a minha cesta de produto. Skol, Heineken, R$2,50. Skol, R$1,80. Brahma, 2. Essa aqui representa 30% do preço, essa aqui 30% do preço, isso aqui 40% do preço. Então, eu faço uma média, né? A média vai vir lá, vamos imaginar, estou chutando aqui, que a gente chega ao seguinte, o preço da bebida na média, levando em conta o consumo, vou fazer um cálculo aqui para a gente 2 vezes 30 mais 1,80 vezes 30 mais 2,50 vezes 40 dividido por 100. Vai dar 2,14. Então, o preço da bebida é 2,14 na média. Aí, daqui um mês, eu calculo de novo a inflação da bebida. E aí eu vi que a Brahma está 1,90, a Skol está 1,90 e a Heineken está 1,70. E faço esse mesmo cálculo. Vezes 30, vezes 40. Aí eu chego lá e falo assim, olha, foi 2,20. Então, houve uma inflação do índice bebida. Então, eu posso criar o índice de acordo com a cesta de produto em um determinado tempo e posso colocar aqui a localidade, né? Ou é no Brasil, ou é em Minas Gerais, ou é em Governador Valadares, ou é em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, e calcular o índice de inflação, que é nada mais, nada menos do que a variação de preços de uma cesta de produto. Então, vários institutos fazem o cálculo da inflação, né? O IPEA, o Conselho Regional de Economia, o IBGE, e aí por aí vai. Eu coloquei a moeda de R$200, que por incrível que pareça, né, pouquíssimas pessoas ainda teve acesso. Eu nunca vi a moeda de R$200. Se alguém tiver visto aí, nos informe. Mas o que essa nota de R$200 mostra? Que houve um processo inflacionário no Brasil, né? Tem gente que já viu. Agora eu quero saber o seguinte, vocês tiveram a propriedade dessa nota, né? Porque ver é bom demais, mas o gostoso mesmo é ter essa nota na carteira, né? Deve ser, né? Deve ser muito bom. Então, vamos ver aí. O que dá inflação? Eu posso ter duas causas básicas de inflação. Inflação de demanda, inflação de custo ou inflação de oferta. A inflação de demanda é o seguinte, eu tenho uma procura muito grande de produto, um aumento da procura de produto, mas eu não tenho uma oferta tão alta. Então,
Então, significa o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui da inflação de demanda. Vamos imaginar que a gente resolva fazer a festa de formatura aqui do curso que a gente está estudando. Aí, nós vamos falar o seguinte, olha, vão ser 100 vagas para a festa. Cada convite custa R$100. Aí, quando eu vendi 50, eu anuncio que quem vai tocar nessa festa é Durval Leles. O que vai acontecer com esses outros 50 convites? Vão aparecer 400 pessoas querendo esses outros 50 convites. E aí, então, o que nós que estamos organizando essa festa fala? Não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o preço desse convite. Veja bem, o Durval vai tocar na nossa festa de graça, ele é amigo de alguém aqui da festa e ele vai tocar de graça. Então, o que a gente vai ter? Um aumento de procura. Se tem um aumento de procura, o que a gente faz? Eleva o preço. Assim, se as mais pessoas querem pagar mais caro, então nós vamos elevar o preço. Uma inflação de demanda que aconteceu na pandemia é relativo à bicicleta. Mais pessoas resolveram comprar bicicletas para poder fazer um esporte que fosse individual e que pudesse sair de casa. E aí o que aconteceu com o preço da bicicleta? Subiu. Isso chama-se inflação de demanda. Aumenta a procura. Aumenta a procura. Agora vejam bem, pessoal, nós podemos ter a chamada inflação de custos, que é causada por aumento substancial no custo de bens ou serviços importantes em que não existe alternativa adequada. Ocorre quando a demanda permanece estável, mas os custos de produção se elevam. Por exemplo, vamos imaginar o transporte público. O sindicato faz uma greve e exige aumento salarial. Quando ele faz o aumento do salário, o empregador fala assim, tá bom, eu vou aumentar o salário. O que vai acontecer com o custo do transporte? Ele vai aumentar. É o que acontece, por exemplo, com o caso do Uber. Quando a gasolina aumenta, eu tenho uma inflação de custos ou uma inflação de oferta. A demanda é a mesma, mas o custo da prestação do serviço aumentou. Então, eu posso ter uma inflação de demanda e uma inflação de oferta. São inflações diferentes e, por isso, geram impactos diferentes e geram necessidade de intervenção diferente. Se eu tenho uma inflação da demanda, o que eu tenho que fazer é aumentar a oferta de produtos similares ou substitutos. Eu tenho que estimular a produção. Se eu tenho uma inflação de oferta, eu tenho que melhorar o custo do que eu estou ofertando. Então, ele gera necessidades diferentes. Nos dois casos, né, gente, a gente vai ter que melhorar a oferta daquilo. Uma coisa é a oferta de bens, outra coisa é a oferta de insumo. Eu tenho que melhorar a oferta de insumo. As duas, né, eu posso combater elas de forma, inclusive, diferente. Por exemplo, inflação de oferta, eu posso reduzir o imposto de importação, fazer com que as pessoas importem mais e aí tenha mais oferta ali de insumo. Ou eu posso, aqui na demanda, né, na inflação da demanda, o que eu posso fazer? Reter recurso. Para quê? Reter dinheiro, para que diminua a demanda. Então, eu tenho várias formas de atuar. Uma é no produto final, outra é no insumo que produz. Eu posso, inclusive, ter estratégias iguais para cada uma, voltada para o foco diferente. Eu vou abaixar o imposto de importação do insumo,
ou eu posso abaixar o imposto de importação do produto final. Então, cada inflação dessa, né, e é importante que a gente compreenda, cada uma vai ter uma finalidade ou uma resposta diferente. Agora, em suma, elas tratam das mesmas coisas, que é nada mais, nada menos do que a variação de preço ou, né, excesso de moeda na economia. Então, vamos lá. Vamos assistir aqui um videozinho para vocês. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que são os índices INPC e IPCA calculados pelo IBGE. A sigla INPC corresponde a Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a sigla IPCA a Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E para que servem esses índices? O propósito dos dois índices é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. O que é, afinal, uma cesta de produtos e serviços? O IBGE faz uma pesquisa para verificar o que a população consome: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, dentista, escola, patinho de borracha. E, ao mesmo tempo, o IBGE investiga quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Essa pesquisa chama-se Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que tem um vídeo próprio em nosso canal. Não deixe de conferir, hein? A cesta, portanto, pode não ser aquela que você costuma consumir. Logo, a sua variação de preços pode ser maior ou menor do que a medida pelos índices. Mas, na prática, qual é mesmo a diferença entre IPCA e INPC? A diferença entre os índices está no uso do termo amplo. É que o IPCA engloba uma parcela maior da população do que o INPC. O IPCA aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação das famílias com rendimento familiar médio entre 1 e 5 salários mínimos. São grupos mais sensíveis às variações de preço, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos, transporte, etc. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como um índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para a meta de inflação e para as alterações nas taxas de juros. E como ele é calculado? Bem, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de uma média de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando em um único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor. Que tal um exemplo? Vamos supor que você goste muito de chocolate. Goste tanto que gaste todo o seu salário nisso. No mês passado, você pagava R$3 na barra. Hoje, a mesma barra custa R$6. Você esbraveja e diz que a inflação está absurda. Sua preciosa barra de chocolate duplicou de preço. No entanto, ao ligar a TV e assistir ao telejornal, o âncora diz que o IPCA entre o mês anterior e este é de 0,10%. Você logo pensa que esse cara está de brincadeira. Sua barra de chocolate dobrou de preço. Ela compõe toda a sua cesta. Portanto, seu índice pessoal de preços é de 100%. Como pode o âncora dizer que o IPCA é de somente 0,10%? Acontece que na cesta de compras de referência, outros produtos podem ter tido queda de preços. Além disso, o chocolate tem um peso pequeno na cesta de compras da população quando comparado, por exemplo, à carne, à mensalidade escolar e ao transporte. Esses itens, sim, têm um impacto grande no índice. Um exemplo mais real seria uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar. Nessa família, com certeza, há um índice de preços diferente do oficial. Quer saber o que tudo isso tem a ver com seu bolso, né? Sendo o IPCA o índice oficial da inflação, podemos dizer que se a variação do seu salário de um ano para o outro é menor do que o IPCA,
você perde poder de compra, pois os preços sobem mais do que o seu poder aquisitivo. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Agora, se você recebe aquela promoção no trabalho e o aumento do seu salário fica muito acima do IPCA, parabéns, seu poder de compra aumentou. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. E de lá para cá, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, no período de 1980 a 1994, anos de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,70%. Isso significa que se você fosse comprar uma coxinha por um dinheiro em 1980, em 1994 você pagaria por ela esse valor gigante aí, ó, em dinheiros. No mês de março de 1990 foi registrada a maior variação mensal, 82,39%. Já o menor índice foi em agosto de 1998, menos 0,51%. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Pessoal, então aí, né, um vídeo explicando a diferença dos índices e a importância da inflação. A gente dando sequência aqui, eu coloquei um outro vídeo aqui para vocês, mas depois eu vou passar ele posteriormente aqui. Mas vamos pensar aqui no real, né? Aqui a gente está falando em 2020. Hoje, né, a moeda brasileira, se a gente fosse fazer essa comparação, está 14,57. Olha só, o real 26 anos depois. Veja como a nota de 100 perdeu poder de compra com a inflação. Em julho de 1994, quando o Plano Real foi lançado, R$100 valia R$100. Hoje, se você tiver uma nota de R$100, você teria, naquela época, R$16. Olha que doideira, né? A gente hoje, já é difícil a gente ter uma nota de 100. Eu lembro que a bolsa, né, a bolsa da faculdade, quando eu comecei em 2002, era R$100. A gente tinha uma bolsa de R$100 para 20 horas de estudo. Então, quando a gente olha aqui, né, considerando a inflação medida pelo IPCA no período, vai dar 524% de inflação. Vamos ver aqui essa variação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Do IPCA. Nós estamos escolhendo o IPCA porque é um índice, né? Em 95 teve quase 24%, e que já é alto, mas comparado com o período anterior, foi um grande avanço na economia. Aí depois a gente tem uma queda, né? Chega uma queda bem robusta. Nós temos aqui um aumento um pouco, aí depois vem quedas, e vem até 2011, né, um movimento de estabilidade. Né? Aqui em 2013, quando a gente pega, ela dá uma subida boa, aí depois ela dá uma queda novamente. Então, nós podemos usar como índice de análise econômica, né, de macroeconômica, a inflação. Vamos ver aqui, né, comparando aqui as trajetórias diferentes. A variação anual do IPCA e do IGPM. Como eu falei com vocês, o IGPM, né, trata aqui de um índice, por exemplo, de aluguel, preços industriais. Olha para vocês verem, em 2013, muito parecido. Em 2014, o IPCA foi maior do que o IGPM. Em 2015, parecido. Em 2016, o IGPM maior. Em 2017, o IGPM deu até negativo. Já em 2018, o IGPM veio maior. Por que isso? Porque a cesta de produtos é diferente. A cesta de produtos são diferentes. E você tem que escolher o índice de acordo
com a cesta de produto que você está falando. Então, por exemplo, para aluguel, utiliza-se o IGPM. Para a alimentação, utiliza-se o IPCA. Né? Então, cada um tem, né, uma diferença. Olha aqui dentro do IPCA, o IPCA tem a cesta de produtos, que engloba isso aqui, ó. Que engloba isso aqui. O índice geral é uma média. Tá? É uma média disso aqui, de acordo com a relevância de cada um. Por exemplo, se habitação é 10% ou 20% da sua renda, do seu gasto, então a habitação aqui vai compor 20% do índice. Igualzinho eu fiz lá no caso da bebida. Vocês vão se lembrar. Então, quando eu pego aqui o índice geral, né, isso aqui nós estamos falando de um período, nós vamos ter alimentação, aumentou 1,75, habitação, 2,88, artigos de residência, 1,76, vestuários, 0,59. Então, vejam, cada índice desse tem uma variação que, na média, não é na média absoluta, viu, gente? É o seguinte, educação corresponde a 10% do índice, comunicação 5%, saúde e cuidados pessoais 25%, e por aí vai, né? Isso aqui, cada um tem um peso dentro do índice. E é assim que compõe o índice de inflação IPCA, né? Então, cada um tem uma diferenciação. Aí a gente pega aqui uma tabela que tem aí os vários índices. O IGPDI, o IGPM, o IPC-FIP, o IPCA, o INPC, o ICV-DIEESE, cada um tem uma utilidade. Aí a gente vai vendo aqui a variação. Olha o IPCA, né, em 92, 1.119%. Aí a gente pega o IPCA em 2004, 7,60%. Em 98, 1,65%. Se a gente pega o IGPM, que é muito comum, né? A gente vai ver aqui que eles têm momentos que eles são muito similares, ó. A gente vai vendo aqui que tem momentos que são muito similares. E aí, né, nós vamos ter que começar uma diferenciação em 94, a gente pegar o IGPM, né, nesse período aqui, ó, olha a diferença de 99, ele já cresceu mais. Por quê? Os preços da cesta mudaram. O preço da cesta foi diferenciado. Pessoal, tem esse vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou fazer o seguinte com esse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo para vocês. O Fernando, ele tem sido é um comentarista político que tem os seus vieses econômicos, um comentarista econômico, e ele fala aqui o que é inflação e deflação num videozinho de 13 minutos. Eu vou deixar esse vídeo aqui para que vocês depois vejam ele em outro momento. Os outros vídeos eu passei porque eles eram mais curtos, e esse aqui vocês depois vão ter a oportunidade de ver. Eu fiz um comentário no Instagram e no Twitter, eu vou encontrar ele aqui para vocês, que fala um pouco, né, desse impacto da inflação. Deixa eu colocar aqui para vocês, para que vocês possam ver. Um momentinho. Deixa eu ver se eu tiro aqui o vídeo, depois eu refaço aqui. Olha só, pessoal, eu fiz esse comentário aqui no Twitter e depois eu postei ele no Instagram, que ele tem muito a ver aqui com essa ideia dos índices. Olha só, eu estou falando o seguinte, o aumento da arrecadação do imposto de renda tem pouco a ver com o ambiente econômico e mais com o imposto inflacionário. O que é o imposto inflacionário? Como a gente não corrige a base de cálculo do imposto,
O que vai acontecer? Nós vamos ter uma base fixa, mas a inflação vai fazendo com que a gente pague mais tributos. Então, desde 2015, não se ajusta a tabela do imposto. Desde 2015, não se ajusta a tabela do imposto. Se eu fosse corrigir por um índice de inflação, que é o valor do salário mínimo, estou pegando só o índice de inflação. Se eu fosse pegar o IPCA, daria muito mais. Se fosse o IPCA, esse valor de 1.900 aqui ia para 4.000 e tanto. Eu estou pegando só o salário mínimo. Por quê? Tem a ver com o pagamento de imposto de renda, né? Renda, imposto, salário mínimo. Se eu fosse pegar, né, daria aqui 40%. Ou seja, como o salário mínimo foi crescendo e a tabela do imposto foi ficando, o que aconteceu foi que a gente foi pagando mais tributos, mais impostos. Deixa eu ver aqui. Voltar para qual slide, hein? Esse aqui? Jorge. Tá. Qual? Esse aqui? Deixa eu apagar ele aqui. Tá. Você quer fazer alguma pergunta? Você quer observar alguma coisa? Ok. Posso passar? Beleza. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, a inflação, eu vou passar um pedacinho aqui do vídeo do Fernando, só para vocês verem que ele fala uma questão importante que eu falei aqui com vocês. Neste vídeo vamos falar sobre as definições de inflação. Peraí, deixa eu só aumentar um pouco o volume. E deflação. Muito bem, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, já faça o convite de sempre para se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo e também entrar no nosso canal no Telegram. O link está na descrição do vídeo. E reforço o convite para a nossa live /workshop, agora de quarta-feira, 6 de maio, às 19 horas, para falar sobre esse risco inflacionário que está no ar, por conta de toda a criação de trilhões de dólares de dinheiro pelo Federal Reserve, Banco Central Europeu, essa impressão de moeda, que talvez possa acontecer agora no Banco Central do Brasil também, comprando crédito privado no mercado, enfim. Então é preciso entender o quão real é esta ameaça de inflação e como isso pode afetar, inclusive, os investimentos daqui para frente. Então, essa vai ser a live de quarta-feira, 6 de maio, 19 horas. E por conta dessa live, eu fiz alguns vídeos em preparação a ela, já na semana passada, e faço este agora, e outro que vai ao ar na terça-feira também, para assim, a gente nivelar um pouco o conhecimento e preparar o terreno para o que a gente vai falar na quarta-feira. Porque é importante, eu vou entrar em alguns temas mais técnicos, então vale a pena a gente fazer passar esse conhecimento de base sobre alguns conceitos essenciais. E esses conceitos de hoje, inflação e deflação, é fundamental que a gente entenda muito bem como funciona, o que significa esses fenômenos, porque, inclusive, os austríacos, e eu sou culpado disso também, eles costumam utilizar uma definição mais antiga de inflação, que diz que inflação é o aumento da oferta monetária. Então, uma maior quantidade de dinheiro na economia, a expansão monetária. Isso é inflação. E que o aumento generalizado e contínuo dos preços é a consequência da inflação, é o sintoma. Mas o conhecimento convencional, digamos, o que é o consenso, e é a definição usada pela maior parte dos economistas, imprensa, etc., é que a inflação é justamente o aumento continuado e generalizado dos preços. E eu concordo com alguns economistas, até mesmo da escola austríaca de economia, como o George Selgin, que defende que, olha, hoje é uma luta perdida querer resgatar aquela definição antiga, porque ninguém entende mais ela, e a que ficou, e a que está no inconsciente coletivo, praticamente, é essa definição de que inflação é um aumento continuado e generalizado dos preços. Então não tem por que lutar por isso, vamos nos dar por vencidos e utilizar essa definição, até para ter um debate mais inteligível. E eu concordo com ele, e a definição que eu vou colocar aqui de inflação e deflação vai muito nessa linha, mas também tem muito de ensinamentos do próprio Mises, que eu vou falar depois. Então, para começar a explicar a inflação, eu quero até colocar aqui na tela um slide, para a gente falar sobre essas definições. Deixa eu até voltar aqui só um momento. Aqui,
Voltando, deixa eu até apagar que eu tinha escrito já antes aqui. Então, vamos lá. Então, para a gente falar antes, utilizando aqui as curvas de oferta e demanda, vamos utilizar para um bem específico, digamos o petróleo. Então, a gente tem a curva de demanda, a linha azul, a curva de oferta, supply, a linha laranja, o preço da commodity, que é o eixo Y, e a quantidade da commodity no eixo X. Então, o que acontece quando há uma maior oferta de uma commodity? Nesse momento aqui, com esta curva de demanda e de oferta, este é o preço de equilíbrio nessas curvas. Mas se há uma maior oferta da commodity e a curva de oferta se desloca para a direita, o que acontece é que há um novo preço de equilíbrio em face dessa maior quantidade de bem. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo, a Arábia Saudita bombando a produção de petróleo, e a Rússia também, inundando o mercado com essa commodity, o preço caiu. Mas se houvesse um aumento de demanda e que compensasse esta maior abundância do bem, o preço poderia permanecer inalterado naquele mesmo equilíbrio anterior. Então, é para mostrar que tanto o preço pode variar pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda também. E essa explicação, que aqui vale para qualquer commodity, e vale também para o dinheiro, por incrível que pareça, as curvas de oferta e demanda funcionam para o dinheiro também, e é o que eu vou explicar agora, porque muitas pessoas pensam que o dinheiro está sujeito a outro tipo de lei econômica que não de oferta e demanda. Mas não, ele também está sujeito à à lei de oferta e demanda. Então, o poder de compra da moeda está sujeito às mesmas forças econômicas que outros bens. Então, utilizando ainda esse slide aqui para entender o poder de compra da moeda, ou inflação e deflação, já vou explicar melhor, o que seria a demanda por moeda? Né? O que explica a demanda por moeda? Demanda de moeda são todos os bens e serviços de uma economia, ativos, são todos os bens vendáveis por dinheiro numa economia, mais a demanda por dinheiro propriamente dito, a demanda por encaixe, a demanda por dinheiro, papel, moeda, ou dinheiro na conta corrente, que as pessoas e famílias, empresas demandam como sua reserva, ou seu encaixe mínimo. Então, a demanda, no inglês, é demand for cash balances, demanda por saldos de caixa, ou saldos de tesouraria. Então, a demanda por moeda é composta por esses dois itens. Todos os bens e serviços de uma economia, a riqueza de uma economia composta por bens, e a demanda por saldos de caixa, demanda por encaixe. E o que é a oferta de moeda? É justamente a quantidade de moeda, o estoque de moeda, de dinheiro na economia. No próximo vídeo eu vou explicar melhor qual seria, como a gente entender o agregado monetário, a quantidade de moeda. Mas para este vídeo basta entender que é a quantidade monetária, a oferta monetária numa economia. Então, da mesma forma que funciona para um bem, se a gente entender aqui que com esta curva de demanda e esta curva de oferta, este é o preço do dinheiro, neste ponto de equilíbrio, esse é o seu poder de compra, o que acontece se há uma maior oferta monetária? Se há uma maior quantidade de dinheiro, se dinheiro é injetado na economia. Então, dinheiro é criado na economia e ele agora é mais abundante, acontece que ele vai perder valor, ou o seu preço vai diminuir. O seu poder de compra diminuiu. Então, o seu preço diminuiu e está no novo ponto de equilíbrio. Mas, da mesma forma que outros bens, se a demanda por moeda aumenta, ela pode compensar um maior aumento, uma maior quantidade de moeda, do estoque de moeda, e pode voltar ao patamar anterior do preço do dinheiro, do poder de compra do... Pessoal, como a gente está vendo aí, olha para vocês verem, nós podemos, e aí eu quero que vocês reflitam quanto a isso, né? Nós estamos falando que o dinheiro é um bem dentro da economia. Então, se eu tenho mais moeda, o que vai acontecer com o preço da moeda? Ele vai diminuir. Se eu tenho impressão de moeda, né? Ou seja, o governo começa a gastar mais, o governo coloca mais recursos na economia, em pouco tempo aquela moeda vai valer menos, porque as pessoas vão ter mais dinheiro na mão, então não há a mesma quantidade de produtos, então os produtos vão aumentar de preço. Agora, se eu aumento
eu aumento a moeda e eu aumento também os produtos disponíveis, esses efeitos se anulam por uma questão de oferta e procura. Então, é possível emitir mais moeda sem gerar inflação? É possível, desde que você aumente a demanda por moeda no mercado, porque aí elas vão se equiparar. Mas, em geral, se eu emito moeda sem resolver as outras pontos da economia, eu vou ter, então, uma situação inflacionária. Então, em resumo, a inflação é a perda do valor da moeda. Ou seja, a inflação é a perda do poder de compra da moeda. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar de um outro índice de macroeconomia, que é o desemprego. Vamos lá. Vamos falar um pouco do desemprego. Bem, a taxa de desemprego, ela vai medir o percentual da população economicamente ativa que não encontra emprego. Então, vejam bem, gente, em suma, o desemprego não é as pessoas que estão sem trabalhar, mas desemprego são pessoas que estão procurando emprego e não encontram. Então, é muito comum procurando emprego e não encontram. De vez em quando, a gente ouve falar o seguinte: diminuiu o desemprego sem que haja aumento de emprego. Por quê? As pessoas pararam de procurar emprego. Elas podem parar de procurar emprego porque elas simplesmente desistem mesmo, ou porque elas têm algum benefício para ficar desempregada. Por exemplo, o auxílio-desemprego, né, o seguro-desemprego, ou um auxílio emergencial que faz com que elas não procurem. Mas o desemprego, em suma, ele é calculado pela procura de emprego. E a população economicamente ativa, ela é a parcela da população em idade ativa que foram classificadas como pessoas ocupadas ou desocupadas. Então, olha só, eu tenho a população economicamente ativa, que ela é formada por dois tipos de pessoa. A população economicamente ativa, ela é formada pela população de idade ativa. Então, olha só, eu tenho uma população em idade ativa, ou seja, todo mundo que pode trabalhar, ou seja, no Brasil, todo mundo que é acima de 16 anos. Todo mundo acima de 16 anos é na idade ativa. Até 65 anos, por exemplo, vamos colocar assim. Essa galera aqui, eu vou tirar dela a galera que está ocupada ou a galera que está desocupada. Isso aqui é a população economicamente ativa. Ocupados são os que estão empregados e os desocupados são os que estão procurando emprego. Então, é a população economicamente ativa. Eu quero saber o desemprego dessa população economicamente ativa. Ou seja, a quem não está procurando emprego, eu não quero saber dela, para fins de desemprego. Então, a população economicamente ativa é todo mundo que está inserido no mercado. Ou ela é ocupada ou ela está procurando emprego. Vejam bem, não há um consenso sobre a taxa de desemprego. Ela, no geral, ela é calculada dessa forma. Mais uma vez, eu quero falar aqui com vocês. Olha para vocês verem, o índice, a estatística macroeconômica, ela também é objeto de questionamentos. Ela é objeto de críticas. O que a gente precisa entender? É a característica daquele índice e trabalhar com a informação que ele está nos dando. Então, a taxa de desemprego é o grau de pessoas que estão procurando emprego. Então, pode aumentar o número de vagas de trabalho e, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de desemprego? Pode. Por quê? Pode acontecer um aumento de vagas disponíveis, mas também pode acontecer o aumento de pessoas procurando emprego. Ou seja,
pessoas que pararam de receber um auxílio emergencial, que agora resolveram procurar emprego. Então, isso, né, pode aumentar a taxa de desemprego. Vamos ver aqui a situação da taxa de desemprego no Brasil. O Brasil é o amarelo, né? A América Latina e o Caribe é o azul. Os países emergentes do mundo é o laranja e o mundo é o azul escuro. Olha o Brasil, comparando. Ele tem uma das menores taxas de desemprego no período pré-eleitoral, né, em 2014, e assim que acabam as eleições, olha o que acontece com a taxa de desemprego. Aumenta. Ele tem, né, um aumento aqui, logo depois, vocês lembram que a gente comentou que a inflação, né, o controle de inflação tem no curto prazo como um trade-off a geração de desemprego? Vocês lembram que a gente comentou isso, né? Em curto prazo, o controle da inflação gera desemprego. Olha o que aconteceu aqui, aumento do desemprego, né? Vieram as crises econômicas, e aí tem uma estabilização, uma queda aqui até 2008, um aumento um pouquinho em 2010, uma queda robusta até 2014 e um aumento absurdo aqui depois de 2014. Ou seja, por que a importância também da gente comparar com o mundo? Para a gente saber, ó, nesse período aqui, nós estávamos com a taxa de desemprego muito similar ao do mundo, ou aqui também, ó, muito similar ao do mundo. Aqui abaixo, né, inclusive, da do mundo. Nós éramos a menor, né, comparativamente. Então, é importante a gente comparar também com o mundo para a gente saber se a gente vai bem ou mal, né, se a gente está numa situação... Aqui não tinha dados estatísticos na mesma metodologia, né, porque aqui muda a metodologia de cálculo de desemprego. Vamos ver aqui, né, comparando na América Latina 2018, 2019, 2020. Olha o Brasil, olha o Peru. Vocês lembram que eu falei aqui que não dá para comparar o PIB sozinho? O PIB é uma estatística importante, mas ele sozinho, ele não nos dá a dimensão da qualidade de vida. Olha a Argentina, a Colômbia, a Venezuela, o Chile. Agora, a média, nós acima da média da América Latina e do Caribe. E isso porque a média da América Latina e do Caribe sobe por causa do Brasil. E quando a gente compara, ainda assim, nós estamos superior. A taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade na semana de referência, 2012 e 2000 a 2020. Olha só, né? Aqui nós temos uma estabilidade, aí nós temos aqui em 2017 a maior taxa, e agora em 2020, né, uma taxa que tende a estabilização com um pouquinho de crescimento, né? Quando a gente compara. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês para a gente poder analisar um índice. O índice, ela traz uma informação, mas a gente precisa apontar, né, as características. Olha aqui, eu pegando uma estatística macroeconômica e fazendo uma análise mais microeconômica dela. Eu achei essa data aqui muito interessante, né? Taxa de desemprego por cor da pele. Sempre os brancos com a menor taxa. E isso se mantém, né? Ao longo, né, do tempo. Mas conforme cresce, de um também cresce do outro, né? E quando a gente compara, né, os negros, os pretos, têm 17% de desocupação e 11% dos brancos. E isso, gente, aqui não é nenhuma questão de uma crítica política, porque esses índices são muito parecidos, né? Do ponto de vista da proporção. Mas traz informações muito relevantes aqui para nós, né? Olha aqui em 2014 e depois em 2015, né? O crescimento. Porque houve uma redução, talvez artificial, para fins de eleição. Isso é comum no Brasil. Vai acontecer o ano que vem, aconteceu em 98, né? A utilização disso. Então, a gente vê, né? Esses dados aqui são muito interessantes.